tudo bem com vocês? Eu sou a Viviane Santos e hoje eu serei sua professora de língua portuguesa, tá certo? A gente continua, na verdade, hoje um tema que vocês aí já com certeza ouviram falar, mas pode ser que ainda tenha alguma dúvida, a gente vai ver também outros pontos de vista, então a gente continua falando sobre a entrevista. Eu tô aqui ao vivo dos nossos estúdios, Bia e Billy estão ali atrás, fazendo o controle da aula, uhul! E aqui a gente tem Brielle fazendo a tradução para a língua brasileira de sinais, tá certo? Para que a nossa aula seja o melhor inclusiva possível, tá certo? Então vamos continuar, vamos lá. A entrevista, minha gente, dialoga com outros gêneros textuais. Vocês lembram que eu falei na aula passada que a entrevista era esse gênero textual que buscava fazer uma conversa, né, muitas vezes jornalística, entre duas pessoas para que conseguisse estabelecer um vínculo e um diálogo sobre alguma coisa que tenha acontecido, sobre uma história que tenha acontecido, uma notícia de jornal. E aí a gente consegue, por meio da entrevista, buscar vários depoimentos, vários pontos de vista sobre determinado assunto. Então, por exemplo, pode ser que se alguém nos perguntasse como foi essa aula de hoje, eu dissesse uma coisa, Brielle dissesse outra, vocês aí de casa dissessem outra. Então, a entrevista garante que as várias versões de uma mesma história sejam ouvidas, sejam validadas, tá certo? E ela também dialoga com outros gêneros textuais, né? A gente vai ver aqui mais especificamente, que é a entrevista no documentário. Então vamos lá, eu trouxe duas definições aqui, uma sobre o que é a entrevista e outra sobre o que é o documentário. A entrevista é um tipo de produção que busca coletar informações e ponto de vista de alguém de forma oral, por meio de perguntas e respostas. A gente também já viu esse conceito antes, a gente sabe como a entrevista funciona. A gente também viu em outro momento, em aula passada, que a entrevista, além da forma oral, ela também pode ser transcrita. E que essa transcrição visa manter as qualidades do que foi dito oralmente. Então, ela é um discurso direto, ou seja, com as exatas palavras que foram ditas pelo entrevistador. Certo? Já o documentário, Vivi, o documentário é um tipo de produção audiovisual que busca mostrar a realidade de algum lugar ou de alguém. Ou seja, o documentário se preocupa muitíssimo com a fidelidade, a fidedignidade dos fatos. Ou seja, não é um cinema fantasioso como a gente costuma assistir. O documentário ele busca exatamente mostrar como alguma coisa aconteceu, segundo o ponto de vista, às vezes, de um narrador da história e às vezes das pessoas que estavam envolvidas nessa narração. Eu vou apresentar aqui um convidado que está na minha aula e aí ele vai fazer o chat da nossa aula de hoje e também participar ao longo dessa conversa. Seja muito bem-vindo, professor Luciano, de História. Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Então, a gente está aqui hoje contribuindo aqui com a aula da professora Viviane. Então a gente vai participar hoje aqui com vocês, vamos acompanhar aqui no chat. Então só lembrar para vocês, né, que depois, caso vocês queiram revisitar essa aula, ela vai lá para o canal do YouTube do Educa Recife. Então é isso, né? A gente está por aqui. E nós vamos, né, procurar contribuir com a aula da professora hoje. Tenho certeza que vai contribuir muito, viu, professor? Muito obrigada pela sua participação. A gente tem um plano, viu? Nada é por acaso aqui. Então vamos lá. Agora que a gente já sabe a diferença entre a entrevista e um documentário, a gente já tem um prelúdio de como a entrevista funciona dentro do documentário. Então a gente sabe que o documentário é essa plataforma que vai para o cinema, que vai para o streaming, que passa na TV, que é uma filmografia e que a entrevista pode auxiliar na produção dessa filmografia, tá certo? A entrevista, minha gente, pode fazer parte do documentário como forma de enriquecer a narrativa que está sendo produzida, como eu já tinha falado, né? Várias coisas podem produzir no documentário esse fator de enriquecimento. As entrevistas, a coleta de informações, notícias, jornais, reportagens extensas sobre determinado assunto. Então, imagine que eu vou fazer um documentário, por exemplo, a gente está vivendo a pandemia, né? Imagine que daqui a 5, 10 anos eu preciso fazer um documentário sobre como era no tempo da pandemia. Então, eu vou recorrer aos jornais da época, quer dizer,
que é hoje, mas na nossa história está no futuro, né? Então, vou recorrer aos jornais da época, aos depoimentos das pessoas, às produções cinematográficas que foram feitas nesse período também, porque além de fantasiosas, elas também dão vários insights do que pode ter ocorrido de verdade ou não, de diversos contextos. Então, tudo isso, todo esse arcabouço de material nos serve na hora de fazer um documentário. E aí eu recorro à memória, não só a memória dos fatos através dos documentos escritos, mas a memória nossa também, que portamos, né, que vamos acumulando ao longo do tempo, certo? Ela também pode abranger a ideia de voz de Deus, que normalmente paira sobre os documentários. Isso significa que a voz do narrador pode ser substituída, mesmo que parcialmente, por aquela entrevistada. O que é que isso significa, Vivi? Oxe, tu está dizendo que existe uma voz de Deus? A voz de Deus no documentário, minha gente, é aquela voz do narrador. Ele normalmente guia o o telespectador durante o documentário. Normalmente, há uma voz única que vai guiando. Não sei se vocês já assistiram o documentário, se não assistam. Normalmente é uma voz única que vai guiando. Quando a gente tem uma entrevista, um entrevistado, a gente tem várias vozes narrativas, ou seja, várias pessoas contando a mesma história. Isso gera uma pluralidade muito maior de sentidos e elimina o que seria essa voz de Deus, que é a voz única, onisciente, que sabe de tudo. Nesse tipo de documentário, onde há entrevistas, várias vozes dão o seu ponto de vista. Então, a gente tem o contraponto entre elas. Pode ser que uma pessoa pense de um jeito e a outra negue a história completamente. Então, a gente quebra esse poder da voz do narrador, tá certo? Para uma voz plural, disseminada, com coleta de dados diversos. Portanto, a entrevista no documentário serviu também no Brasil a fins políticos, minha gente. Menos no cinema e mais no vídeo. Menos para substituir a autoridade arrogante da voz de Deus e mais para pulverizar as vozes da mudança social. Então, ou seja, vários documentários foram feitos no Brasil e são produzidos anualmente, né? Não só no Brasil como no mundo, a fim de investigar a nossa história e torná-la acessível para muita gente, porque nem todo mundo vai atrás dos documentos históricos. O professor de história está aqui do meu lado, então não posso nem fraquejar na ideia. Então, muita gente acaba preferindo consumir o documentário, que às vezes é muito mais curtinho, um pouquinho mais dinâmico do que ir atrás de um documento histórico lá tanto, né, que exige um trabalho de investigação muito maior, não é, professor Luciano? E isso tem uma questão bem interessante para a gente apontar, professora, que, assim, como você mencionou, o documentário ele pode ser utilizado, né, para finalidades políticas. E hoje, no momento em que a gente vive, né, na nossa sociedade brasileira, um clima de polarização muito grande, infelizmente, existe algumas produtoras que têm tentado trabalhar com a produção de documentários, trazendo o que elas consideram, né, como novas versões, né, ou novas narrativas, né, sobre fatos históricos. Qual o problema disso? A gente tem algumas empresas, né, que têm produzido os documentários que, no intuito de trazer essas narrativas, têm procurado não apresentar novos elementos, mas falsear a verdade. Então, utilizar a linguagem documental, né, utilizar o documentário, mas como um instrumento para tentar trazer toda uma narrativa que não assim, corroborada pelo que a gente poderia chamar, né, de documentos oficiais e de historiografia, né, considerada oficial. Então, surgem, por exemplo, documentos, né, ou documentários, né, que negam, por exemplo, a existência de um período ditatorial no Brasil, que trazem a ideia, né, de que não houve escravidão no Brasil, ou que a escravidão no Brasil não foi tão cruenta como realmente ela foi, e isso é um problema. Perfeito, muito obrigada. É isso mesmo, o documentário então tem essa função de recuperar depoimentos e versões históricas sobre determinados assuntos que de repente a gente não tem acesso, justamente por não absorver a história ou determinado período por todas as plataformas possíveis. E a gente que tem esse privilégio, a gente precisa ir atrás mesmo, para conhecer a nossa história, valorizar
E não mais negar a história, né? Quando a gente nega a história, a gente entra num poço sem fundo e não aprende nada e repete as mesmas coisas e fica em eterno sofrimento. Não é isso que a gente quer, né, minha gente? Então, temos várias formas de encontrar a entrevista. Como eu já tinha comentado com vocês, a entrevista, ela tá na notícia, aconteceu alguma coisa ali, aconteceu um incêndio. Então, o jornalista vai lá, entrevista as pessoas que estavam ao redor daquele incêndio para coletar as informações, coletar o testemunho, de repente, saber que horas começou, quem chegou primeiro, quem viu primeiro, se houve feridos ou não, essas coisas, as informações gerais. A entrevista também está na reportagem, que é aquele gênero textual que faz um estudo mais aprofundado sobre um determinado tema, ele não é pautado em notícias diárias, mas sim em um tema investigativo, ou seja, eu preciso falar do período colonial do Brasil. E aí eu vou lá atrás, fazer todo um recorte, todo um estudo para poder elaborar uma reportagem, que ela é diferente da notícia. A reportagem ela não é efêmera, ela dura por muito mais tempo. E serve para consultar também. A gente também já viu que entrevista pode ser entrevista de emprego, ou seja, que é completamente diferente quando você vai e tem que vender seu peixe, né? Você tem que convencer aquela pessoa que está ali de que o seu trabalho é top das galáxias e você quer ficar. A gente também já falou um pouquinho sobre isso. E agora a gente viu a entrevista no documentário. Olha só quantas versões de um gênero textual só e a gente achando que ele é simples, único. Não é assim, a gente pode ser usado de diversas formas. Então vamos continuar. Vamos relembrar na minha caminhada aqui, na nossa caminhada. A gente já viu que a entrevista pode ser jornalística, na notícia e na reportagem. A gente já viu que a entrevista nos documentários. A gente já viu a entrevista de emprego. E a gente já viu também entrevista psicológica. Você lembra qual era a entrevista psicológica? A entrevista psicológica é aquela que a gente se submete, muitas vezes, caso você não seja um psicólogo, quando vai a um. E para que essa entrevista existe? Para que o nosso perfil possa ser traçado e que a gente possa, de repente, tentar investigar algum trauma, tentar investigar alguma coisa que nos incomoda na nossa vida. Então, o psicólogo é essa pessoa que, por meio de perguntas e das suas respostas, vai elaborar caminhos que facilitem a sua vida, que diminua as suas angústias. É claro que ele não faz milagre, tá certo? A entrevista psicológica requer muito estudo pessoal, muito autoestudo. Então, aí a gente precisa se conhecer também para ajudar os outros a nos conhecermos, né? Mas veja como a entrevista é plural. Além de notícias e reportagens, a entrevista é fonte de entretenimento e talvez esse seja o tipo de entrevista que a gente mais consome, né? Pelo menos é a que eu mais consumo, sem sombra de dúvidas. Que são as entrevistas feitas em talk shows. Bora ver? O termo talk shows, seria uma apresentação em forma de conversa, se popularizou no Brasil no fim dos anos 80, minha gente, a partir da tradição televisiva norte-americana, que o emprega para designar qualquer programa que utiliza a conversação como base estruturante. Programas de entrevistas com ou sem a presença de uma plateia e programas de debates se incluem nesta nomenclatura. Ou seja, um talk show ou um programa noturno de conversa é aquele programa em que a gente vai para ser entrevistado. No Brasil, a gente tem vários programas que se encaixam dentro dessa modalidade. A gente não tem mais uma brincadeira ou não é mais uma competição. Lá você senta na sua mesinha e é entrevistado por outra pessoa. E aí essa pessoa que é o entrevistador faz todo o roteiro, elabora as perguntas, conversa previamente com o entrevistado para entender o que é que ele se sente confortável em compartilhar. Eu falei isso na aula passada sobre a importância de não surpreender o seu entrevistado. Imagina se eu faço uma pergunta para o professor Luciano que ele não quer responder. Ou vice-versa, se ele faz para mim que me constrange. Então isso é muito importante ser acordado anteriormente, tá certo? O modelo proveniente do rádio, olha só, os talk shows nasceram nos Estados Unidos na década de 50, cobrindo 3 faixas majoritárias da programação. Pela manhã, os talk shows se dedicavam majoritariamente às notícias. No horário vespertino, que é o horário da tarde, eram os programas de debate, com forte ênfase no aconselhamento. E no programa noturno, os talk shows dedicavam-se ao humor e às entrevistas com celebridades. Esse é um formato, minha gente, que
vem se mantendo até os dias de hoje. Se você ligar a TV de manhã, muito provavelmente você vai ver as notícias do dia, você vai ver algum conselho culinário, como cuidar da sua casa, e isso não acontece gratuitamente, isso acontece por causa de uma investigação do público-alvo, do que as pessoas aceitam naquele horário, etc. Vespertino a gente tem esses debates mais acalorados, né? E de noite a gente tem um entretenimento muito mais forte. As pessoas estão cansadas de um dia de trabalho, elas querem rir à noite, né? Então a gente chega em casa, liga a TV para descansar. Então esses talk shows, as conversas costumam ser muito mais naturais, muito mais leves, descontraídos. Além de entreter, a entrevista também nos conta uma história de vida e é por isso que eu convidei o nosso querido professor de História hoje aqui. Ele vai ser minha cobaia. Tá pronto para ser minha cobaia? Pronto, né? Tá pronto mesmo? Pronto, para ser sabatinado? Pronto. Eu trouxe o professor aqui porque ele teve uma experiência, minha gente, que a gente não quer que ninguém tenha. Exato. E aí ele topou vir aqui compartilhar como é que foi essa experiência de vida dele. Ele contraiu Covid há um tempo atrás e foi da forma grave de Covid. Então a gente vai, ao longo dessa aula, fazer uma espécie de conscientização e ele vai dar o depoimento dele através de uma entrevista que eu vou fazer agora. Então eu elaborei previamente um escopo dessa entrevista, um roteiro. Coloquei aqui e a gente vai seguindo ela, tá certo, professor? Fique à vontade, pode usar o tempo que quiser. Não estranhe se por acaso eu me emocionar, porque realmente é uma coisa muito forte. Se se emocionar não tem problema, tá certo? A gente tá aqui, a gente vai lhe acolher suas emoções, sejam elas qual forem. Ó, a primeira pergunta que eu tenho para fazer para você, professor Luciano, é quando você contraiu o vírus? Foi no final de 2020, para ser exato, né? Eu tive os primeiros sintomas no dia 23 de novembro de 2020. Aí fui ao hospital, fiz exames, acusou lá uma infecção leve, mas eu retornei ao hospital no sábado, dia 28, e lá mesmo eu terminei ficando internado, porque o quadro ele já estava se agravando, então eu tive que ficar no hospital para acompanhamento médico. O senhor foi no primeiro momento, aí voltou para casa? Voltei para casa com medicação, aí tomei a medicação, antitérmico, antialérgico, né, um antibiótico. No outro dia, isso na segunda-feira, dia 23, no outro dia eu já estava super de boa, mas aí quando foi no sábado, dia 28, amanheci sentindo, né, uma falta de ar, fraqueza, febre alta e voltei para o hospital. Aí lá mesmo fiquei internado. Muito bem. É o susto, né? O primeiro susto. Quando a gente recebe o diagnóstico, é um susto muito grande. E quais foram os seus sintomas, professor? O senhor consegue lembrar aí de como era a sensação? Lembro sim. Inicialmente febre, né? Aí, como meu pai tinha testado positivo, né, e estava com sintomas, e fui eu que levei ele, né, para o hospital, então, muito provavelmente, tanto eu como minha mãe, a gente pegou com ele, né? Em casa, por mais que a gente tivesse, né, mesmo em casa, todo mundo de máscara, ele se isolou no quarto, mas a gente terminou pegando. Então, a febre, aí um pouquinho só de uma moleza nas pernas, mas no sábado, quando eu levantei, eu tentei levantar, não consegui, né? E senti um pouco de falta do fôlego, né? E quando fui descer da cama, que pisei, aí senti uma fraqueza muito grande nas pernas. Aí vi que estava com a temperatura mais alta e corri para o hospital. Muito poderoso, né? Os sintomas são muito graves. Existem outros sintomas também da Covid. Isso vai vir na sequência, né? Outros sintomas. Vamos lá. E qual foi a sua experiência no hospital, professor? O senhor já disse que já tinha ido, voltado? Tinha ido, aí voltei. Aí quando eu fiquei internado no sábado, né? Até então, a gente faz um acompanhamento respiratório. Então, recebe a máscarazinha, né, de oxigênio e vai, né, assim, recebendo, né, oxigênio, porque é o seguinte, a gente tem no nosso organismo, né, a gente tem o que a gente chama de oxigenação do sangue. Então, uma taxa, né, normal de oxigenação, ela gira entre 95% a 100%, né, de oxigenação. Quando ela baixa disso, né, já é uma coisa mais assim, de atenção,
E ao longo do dia do sábado lá, minha taxa, né, ela foi baixando bastante e chegou perto dos 90. Então aí eu tive, né, a notícia lá do médico de que eu teria que ser internado em uma unidade de tratamento intensivo, a UTI. E assim, porque eu não estava respondendo àquele tratamento de oxigenação primária, né? Você coloca uma máscarazinha lá que ela tem tipo um motorzinho aqui, que na hora que você respira ela dá como se fosse uma bombada ali de ar mais forte, né? Para que aquilo chegue mais rápido para os pulmões. Mas nesse sentido, né, não deu resultado, então eu tive que ir para a UTI. E antes mesmo de ir para a UTI, aí pelos exames que foram feitos, né, minha taxa de oxigenação tinha baixado mais, aí eu tive a notícia que eu ia precisar ser entubado. Então esse foi o seu principal sintoma, Sintoma, né? A taxa de oxigenação baixando, né? E assim, né, em paralelo a gente vai sentindo a falta, né, de ar, a gente vai tendo muita dificuldade para respirar, então levantava para ir, ainda no quarto, né, levantava para ir ao banheiro e quase não tinha força, né, e quando caminhava, mais ou menos a gente está aqui, eu e a professora, a gente está a uma distância de no máximo 2 metros. Então caminhava esses 2 metros da cama para o banheiro e ficava ofegante. Ao ponto de que um dos exames, né, que foi feito, a tomografia do pulmão para ver, né, quanto meu pulmão estava comprometido, a gente tem que prender a respiração, né, para poder fazer a tomografia. Eu não conseguia. Eu tentava prender a respiração, dava logo vontade de tossir. Então foi difícil até para fazer os exames, a tomografia. Minha gente, tá vendo como é grave? E tem muita gente aí negligenciando ainda o contágio. Então, não duvidem, minha gente, de que é um negócio que muda a sua vida. Não é brincadeira. Completamente, não. né? Vamos continuar. E como essa experiência mudou a sua vida, professor? Será que ela mudou alguma coisa? Com certeza. Eu digo assim, logo quando eu saí Porque assim, depois que a gente é sedado, se caso eu viesse a óbito ali, eu não ia sentir nada. Então, é como se a vida ela encerrasse ali no momento que você é sedado. Então, ou seja, o médico quando disse que eu ia para a UTI, que ia ser entubado, já foi com um auxiliar lá dando sedativo, então eu já fui para a UTI já sedado. Então, tira tudo, né? Pulseira, aliança, relógio, celular, deixa tudo. Então, eu lembro que quando eu acordei, eu passei 8 dias entubado, né? 14 dias no total no hospital. Desses 14 dias, 12 dias na UTI. Então, eu lembro que quando eu acordei, estava me sentindo muito fraco, né? Então, acordei na segunda-feira e só vim poder, por exemplo, me alimentar de novo na quarta-feira. Aí eu lembro que na quarta-feira, eu conversando com o enfermeiro, aí tentando até, né, negociar com o enfermeiro, né, porque eu estava com muita fome, muita sede, e tentando até subverter, ó, confessando aqui um delito, ó, tentando subverter o enfermeiro. Mestre, é o seguinte, eu estou com muita sede, né, eu lembro que era sede ao ponto de eu tentar produzir saliva para lubrificar a garganta. Aí eu vi do lado assim, né, a garrafa de água, eu disse, eu não posso tomar um copo d'água, né? Disse, você depende da nutricionista chegar para lhe autorizar. Aí eu lembro que quando ela chegou, né, que autorizou que eu pudesse, ela trouxe um iogurte, né, então eu tive inclusive naquele momento que aprender a engolir de novo, porque pela intubação machuca bastante a garganta, e quando a gente engolia, né, a tendência o organismo ele botava para fora, então era uma técnicazinha, né, tomava lá o iogurte, baixava a cabeça, engolia para depois levantar e aquilo não voltar. Aí eu perguntei se eu podia beber água, estava com muita sede, aí ela pegou um copo desse aqui, ó, um copo pequeno desse aqui, aí colocou menos de meio aqui. E assim, tomar água naquele momento para mim foi a maior alegria do mundo. Uma coisa simples, né? Simples, uma coisa que a gente faz no automático. A gente está com sede, vai, bebe água. Mas isso me fez, por exemplo, pensar
as pessoas que estão ao redor do mundo, né? E sofrendo com fome, com sede. Sim. Aí eu lembro que quando eu tomei aquela água naquele momento, né? Foi a coisa mais feliz do mundo. E veio uma palavra na mente, né? Se eu posso tirar uma lição, a lição foi ressignificação. Então, tomar água, me alimentar, tomar um banho, assim, é porque não dá tempo da gente falar mais coisas, né? Mas tomar um banho, certo? Quando eu cheguei em casa, que eu pude, na verdade nem em casa, eu cheguei no quarto, né? Porque tive alta da UTI, cheguei no quarto, que pude tomar um banho mesmo, né? Porque enquanto a gente tá lá, o banho é somente com lenço umedecido. Então, aquilo ali foi uma coisa que a gente não para, né, para perceber essas coisas. E depois disso, nunca mais eu tomei um banho, me alimentei, eu bebi água da mesma forma, né? Muito bem. Então, o que a gente pode dizer para vocês, gente, não deem vacilo. Precisou sair, ó, máscara, né? O pessoal tem feito aí uma campanha muito grande anti-vacina, né? Tem gente que vem dizendo, professora, até que a turma está colocando chips, né, nas Sim. vacinas para fiscalizar a vida da gente. Gente, quem não quer ter a vida fiscalizada, não usa celular. Porque se vocês façam em casa depois esse teste, você faz uma pesquisa, né, a respeito de um produto no Google, né, ou no YouTube, ou pelo próprio Instagram, Facebook, você vai observar que na sua rede social daqui a pouco vão começar a bombardear propagandas daquele produto, porque você está sendo rastreado, monitorado, né, por meio dos algoritmos do aparelho. Assim, hoje existem satélites que, se eu sair na rua, lá da estratosfera ele consegue ver com detalhe a cruzinha que está aqui na minha pulseira. Então, conversa, né, para desestimular as pessoas a tomarem vacina. Eles estão atentos, eu já dei uma aula sobre fake news, então todo mundo já sabe que chip na vacina é coisa dele. É coisa de teoria da conspiração, de gente anti-vacina. Então, já tomei as 3 doses, as 2 doses da vacina e a dose de reforço. Se tiver outra dose, a 4ª, a 5ª, tem 2 braços aqui, tem perna, onde puder aplicar a vacina, a gente tá lá, feliz da vida. Então, não dê vacilo, precisou sair, usa máscara, usa o álcool, protejam-se, protejam quem vocês amam, porque realmente, assim, a experiência que eu passei, eu não recomendo para ninguém. Muito obrigada, viu, professor Luciano, pelo seu depoimento, pela sua entrevista. Espero que tenha conscientizado muita gente aí em casa. Então, se oriente, minha gente, e usem a máscara, eu vou embora. E a gente se vê na próxima aula. Cheiro e até breve.